Oi galerinha, tudo bem? Espero que sim. Para a atividade dessa semana nós vamos falar um pouquinho mais sobre um elemento do teatro de que é o cenário. O cenário ele é composto por todos os elementos e objetos de que fazem parte para compor uma cena. Só que esses elementos, esses objetos, eles não podem servir apenas para enfeitar o palco onde a cena vai acontecer. Eles precisam interagir, dialogar com a cena. Eles precisam realmente fazer parte da história. Quem compõe um cenário é o cenógrafo. E esse especialista, ele precisa, antes de pensar no cenário, conhecer o roteiro da dramaturgia de que vai ser feita, né, do que se vai desenrolar na história. Ele precisa saber em que época que vai acontecer, aonde que vai acontecer, qual é o lugar, qual é a estação do ano, se é de dia, se é de noite. E aí, a partir disso aí, ele vai pensar em todos os elementos de que ele vai usar. Quando ele faz todo esse estudo do cenário, ele cria um esboço. Esse esboço serve para quê? Para ele mostrar a ideia para a pessoa que está contratando ele, né? E aí a pessoa ela vai aprovar se esse cenário vai servir para aquela peça teatral ou se precisa fazer algum ajuste, alguma mudança. Vamos ver alguns exemplos de esboços de cenários? Depois de que o cenógrafo decidiu todos os elementos que vão fazer parte da composição do cenário, para que ele possa ajudar o espetáculo a passar as emoções, a passar a mensagem de que a cena precisa para o público, então ele parte para a construção. O cenário ele pode ser feito de diversos elementos, vários materiais. Pode ter painéis, adereços, móveis, projeções, bastidores, né? Por que eu disse projeções? Porque com a tecnologia de que nós temos nos dias de hoje, o cenário ele não precisa ser feito só com objetos palpáveis, né? Ele pode ser feito através de uma forma virtual, com projeções, com programas de computadores, com luzes. Então, nós temos aí um cenário virtual, certo? Através de todos esses elementos, o cenário, então, vai representar diversos lugares, certo? O cenário pode ser um lugar de montanhas, o cenário pode representar o mar, o cenário pode representar floresta, praças. Ele também pode representar ambientes sociais, que são ambientes internos, como o interior de uma casa, como um quarto, uma sala, uma cozinha, né? Ou o interior de um restaurante, de um barzinho, de um café. E aí ele pode também representar épocas históricas, ele pode representar o tempo em que está acontecendo e o horário também, né? Se é de dia, se vai estar bem claro, se é à noite, a iluminação, que também faz parte do cenário, vai estar mais escura, se é o pôr do sol, e aí vai trocando as cores das luzes, né? E às vezes até mesmo o cenário de que é feito ao fundo. Para a atividade dessa semana, você vai criar um cenário no seu caderno de desenho. Você vai pensar em que tipo de lugar que quer retratar, se vai ser de época, por exemplo, se for de uma época medieval, pode ser o interior ou o exterior de um castelo ao fundo.
Se for uma história de um conto de fadas, pode acontecer numa floresta, ou pode ser uma história que aconteça em uma praça. Então essa praça pode ter uma igreja, pode ter parque, os bancos. Então você vai pensar em todos esses detalhes, se é dia, se é noite, pode pensar também na estação do ano. Se for primavera, vai ter muitas flores. Se for verão, né, bem claro, né, pode ter mar, pode ser também no outono, com folhas caindo. E aí você vai pensar em vários elementos que você quer colocar neste cenário para montar um lugar onde possa acontecer a encenação de uma peça. Depois que você fez o seu desenho, você vai pensar em que tipo de cena que poderia acontecer ali. Por exemplo, se o lugar que eu escolhi desenhar for o interior de uma casa, em uma sala, por exemplo, onde tenha sofá, uma televisão, mesinha, talvez até alguns brinquedos pelo chão. E aí, nessa cena, o que poderia acontecer? Poderia ter, por exemplo, uma menina que estivesse esperando uma coleguinha para visitá-la. Então, você vai imaginar essa cena e vai descrever por escrito, certo? Então, quando a gente vai descrever uma cena, é como quando a gente lê lá nos livros de história, né? Por exemplo, Aninha estava sentada no sofá esperando sua amiga. Então, a campainha toca, din-dom, Aninha sai feliz para abrir a porta. Quando abre, vê a sua amiga, Cecília. Cecília diz, ai, que bom que eu cheguei, o trânsito estava muito intenso, por isso que a mamãe demorou para me trazer aqui. O que nós vamos fazer? As duas se dirigem até o sofá e Aninha feliz conta, ah, eu ganhei um novo jogo de quebra-cabeça, vamos brincar? E as duas felizes vão montar o quebra-cabeça. Tá? É a descrição do que poderia acontecer naquele cenário ali, ok? Eu vou deixar agora para vocês algumas imagens de diversos tipos de cenários, tanto internos quanto externos, para vocês terem uma ideia da diversidade de cenários que podem ser feitos, ok? Uma boa atividade para vocês e até a próxima aula!